Bem-vindo ao canal Voz do Google. Pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar do caso Samuel. O que aconteceu com Samuel? Samuel foi encontrado morto, né? A mãe alega que ele morreu dentro de uma caixa de madeira em casa, o que é, obviamente, inviável, né? A perícia constatou isso. Aí uma perita facial vai analisar as entrevistas que a mãe deu. Eu vou deixar aqui tocando e a gente vai comentando aí, fazendo um react e dando a nossa opinião. Que é o caso Samuel. E hoje vamos direto ao ponto, vamos analisar um trecho do primeiro depoimento que ela deu ao seu programa. Sim, o primeiro depoimento que você vê que ela está bem emocionada. Vou pedir para vocês analisarem aí, antes de qualquer fala minha sobre a linguagem corporal, vocês analisarem esse trecho quando ela fala que pode sim exumar o corpo, não tem problema nenhum, pode fazer mais análise. Observem esse trecho. Se for preciso exumar o meu filho e fazer novas pesquisas, que seja feito. Vai ser uma dor ver ele sendo tirado, sendo ele mexido. Vai ser muito doloroso ver novamente. Mas eu não tenho como explicar essa água. Eu não tenho como explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu achei ele dentro daquele baú. E eu não tenho mesmo como falar. Eu não posso assumir que eu fiz algo que eu não fiz. Mas nesse momento eu vou analisar somente a emoção. Depois nós vamos até analisar a parte da linguagem corporal no mesmo trecho. Mas aí eu pergunto a vocês, é uma tristeza? Sim. E essa tristeza é real ou não? E você, Bate? Você acha que essa tristeza é uma tristeza real? Ela realmente estava nessa tristeza, nessa profundidade de emoção? Na tristeza real, verdadeira, que na ciência nós chamamos de tristeza genuína, né, de emoção genuína, quando é uma emoção realmente verdadeira, nós damos esse nome de emoção genuína. O que acontece quando há uma tristeza real? Há um fluxo na hora de falar. A pessoa ela fala sem pausar, ela começa a falar e não para. Quando ela vai parar de falar, é somente para respirar e continua falando. Então, ok, isso aí, a dona Maria Tereza, ela fala sem pausar. É uma característica da tristeza. A gente tem uma codificação facial. Só que nós temos a microexpressão e a macroexpressão. E é muito importante vocês entenderem a diferença, inclusive quando vocês forem analisar outras coisas aí. Uma microexpressão, ela é muito rápida. Para vocês terem uma noção, ela acontece em 1/5 de segundo e ela dura no máximo 1 segundo e meio estourando, tá? A macroexpressão, ela já dura muito tempo na face. Só que a microexpressão não dá para manipular. A microexpressão é inconsciente, você não tem controle dela e ela é totalmente verdadeira. Por isso que a gente consegue saber o que o outro realmente está sentindo. Agora, a macroexpressão, a pessoa consegue manipular, ela consegue fazer uma expressão e ficar um tempão naquela expressão. Ah, então quer dizer, Carol, que a pessoa que tem uma macroexpressão, ela está fingindo uma emoção. Não, não é toda macroexpressão que é fingida. Só que uma macroexpressão real, ela acontece através de uma microexpressão. Então, na verdade, a pessoa ela vem com uma microexpressão de tristeza, por exemplo, e automaticamente ela vai aumentando até se tornar uma macroexpressão. Mas para ser verdadeira tem que iniciar numa micro. E não foi o caso, não foi o que aconteceu. Um outro detalhe é que a emoção tristeza, ela começa de forma gradual e ela vai embora de forma gradual, que não aconteceu aí também. E há também uma outra questão, que a pessoa quando ela vai dissimular uma tristeza, ela faz uma expressão turbulenta de emoções. São várias emoções acontecendo ao mesmo tempo e não há uma face neutra, o que também não aconteceu aí. Ela vai demonstrando várias emoções juntas e em nenhum momento há uma face neutra de mudar para uma emoção para outra. Então sim, nesse momento é uma tristeza que foi manipulada. Não significa que ela não estava triste, mas não é essa tristeza toda que ela está mostrando, tá? E podem perceber que a emoção de tristeza, aí ela fica muito tempo parada. Por exemplo, quando ela vai chorar, ela fica muito tempo assim. Uma emoção verdadeira, gente, ela não fica esse tempo todo na face, não fica. Ela pode até ir para uma face neutra, mudar a emoção e voltar, mas o tempo todo nessa expressão, macroexpressão, não fica. Agora, vamos analisar a linguagem corporal. Nós analisamos se a tristeza era real ou não. A linguagem corporal, quando ela diz que, sim, pode exumar o corpo, não tem problema. Ela diz que não, quando ela fala tá tudo bem, não tá tudo bem, e ela também levanta os ombros. Significa o quê? Que ela não tem certeza do que ela está dizendo. Existe sim uma insegurança de se passar por esse processo de novo, tá? Então aí houve uma incongruência. E tem um outro momento que ela fala, eu não sei explicar essa água, que foi a água que realmente fez com que a polícia chegasse na questão que ele foi morto por afogamento.
Mas quando ela fala não sei como explicar essa água, realmente ela vai e levanta os ombros. Ela não tem certeza nenhuma do que ela está dizendo ali. Realmente está faltando informações, tá? O que aconteceu naquele momento. Eles sempre falavam mesmo, mãe. Vou pausar aqui, vou pular essa parte, né, da reportagem. Pessoal, é interessante, né, essa análise corporal, essa análise, né. Eu já fiz um curso desse um tempo atrás. Ele também possui falhas, tá, esse tipo de análise aí, de perícia facial, perícia corporal, comportamento humano. Tanto é que ele não é usado com psicopatas, né, e sociopatas, não estou falando que é o caso da mãe aí, mas eu achei muito interessante a reportagem, porque realmente faz sentido, né, o comportamento se repete, a mãe repete esse mesmo comportamento mais vezes, de negação, de erguer os ombros, etc. Agora eu vou botar outra parte aqui, ó, pra gente assistir. Além das pausas, ela faz um gesto não com a cabeça quando ela diz que pegou ele ali já desacordado. Então também há uma incongruência nesse momento. E o outro trecho, o repórter pergunta pra ela se ela tem medo. Qual que é o seu grande medo agora, Mari? O meu medo? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada porque eu tenho no meu coração que eu sei que eu não matei o meu filho. E eu sei que Deus sabe. E pra mim a única coisa que importa é a justiça de Deus. Entendeu? Observa o seguinte, ela faz uma microexpressão de desprezo, ela não faz medo e ela é sincera ao dizer que não tem medo. Talvez nesse momento aí, nesse momento onde estava ainda, porque né, já faz algum tempo nesse depoimento dela, talvez neste momento ela ainda não tinha medo e ela foi real aí, ela não está com medo e ela faz uma microexpressão de desprezo que pode ser em relação à pergunta, tá? Tipo, sério, você está me perguntando isso? Eu não tenho medo. Então ela realmente não estava com medo do que poderia realmente acontecer. E logo depois que ela fala que não tem medo, ela faz uma emoção de tristeza real, uma microexpressão de tristeza real, que é aí o ângulo da boca ele diminui, há também a queda das pálpebras e também a elevação do queixo. Então nós temos aí uma microexpressão de tristeza. Mesma linha todos os dias. Não demorou para a conversa virar um namoro. Eles chegaram a morar juntos durante 3 meses. Mas brigaram antes do nascimento dos gêmeos. Olha só, gente, nesse momento o repórter começa a contar a história dela com o ex-marido e mostra até mesmo o ponto de ônibus onde eles se conheceram. E aí ela faz uma expressão de nojo. Sério que você está mostrando isso? Não estou acreditando que você está me fazendo reviver. Então realmente aí ela não tinha uma boa relação com o ex-marido e não gostou nada de ver, porque ela fez nojo ao relembrar a história. Depois do nojo, ela faz uma emoção de desprezo e depois do desprezo nós temos uma emoção de raiva. Então ela não gostou nada de ter revisto a história com o ex-marido. Agora, já que a gente falou sobre analisar ela enquanto ela estava ali vendo a matéria, a maior parte realmente ela não demonstra muitas emoções, mas tem um momento que é quando o ex-marido entra para falar dela e também há aquela raiva passar. E quando ela fala que ela está muito exausta, ela foi sincera, ela realmente estava muito cansada. Mas aí um pouquinho mais pra frente, ela fala como ela lidava com a questão das travessuras dos meninos, com o que ela fazia, né? E ela disse que ela não preferia bater, que ela preferia, na verdade, sair de perto, deixar ali e acabar que depois ela ia acabar esquecendo isso. Só que nesse momento, ela nega com a cabeça, quando ela fala que eu não tenho mais vontade de bater, ela nega com a cabeça. Então, na verdade, há uma incongruência aí, pode ser que nesse dia, não de bater, etc., mas que pode ter rolado um castigo, pode ter acontecido alguma coisa, pode sim, porque há uma incongruência. Pessoal, eu queria trazer para vocês, né, essa perícia facial e conversar aqui, da minha opinião. Esse caso, Samuel, está sendo um caso muito estranho. A criança morreu dentro de casa por afogamento. A mãe disse que foi encontrada numa caixa e agora estão tentando entender o que aconteceu. A exumação do corpo aí pode ocorrer, tá, para tentar aí desmembrar e disseminar o que aconteceu. Disseminar talvez não seja a palavra certa, né, mas dissolver o caso, melhor dizendo. Pessoal, o que vocês acham sobre isso? Qual a opinião de vocês sobre a perícia facial e sobre o caso Samuel? Deixa aí no comentário que eu quero ler. Fui!